Aí já tá gravando. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar o Sonic parte 2 daquele dia. Peraí. Ai, que dá pra fazer? Entrei no jogo errado, mas tá legal. Ô, Júlio. Pai. Baixa isso aí. Sim, tá bom. Vai ter Sonic. Tá bom, tudo bem. Se eu morrer, é a vez da minha irmã. Pessoal, que era aqui, tá? Se o ruim daquele quarto pequeno, Peraí, senhor. guaxinim, ele já ataca se você não der comida pra ele. Conversa. Eu sei que veio pra cima de mim. É. Teve que correr. O guaxinim é folgado. Os macacos ficam ali. Qual que é o gostinho? Parece um... Um rato. Sei lá, não sei.